Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, o Ação e Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Prazer muito grande falar para toda a Baixada Santista e também através da TV Unisantos, canal 40 UHF. As notícias dessa terça-feira chamam a atenção, até porque nós tivemos a presença do governador Geraldo Alckmin no sábado, que disse que iríamos acabar com as filas das balsas, o que não está acontecendo. Mas para me ajudar a comentar o programa de hoje, meu amigo Manuel Gonzalez, arqueólogo. Manuel, boa tarde, obrigado por vir ao programa. Tudo bem? Como vai? Tudo bom, um grande prazer estar aqui nesse novo formato. É verdade. E já gostaria de parabenizá-lo, né, por essa nova iniciativa. Obrigado. E por esse programa aqui cada vez mais com uma grande audiência. Grande Manuel. Manuel é meu amigo, agradeço aí as palavras, viu, Manuel? A gente fica muito feliz porque, na verdade, nós temos aqui a intenção de levar a informação, mas uma informação comentada. Não é o propósito do programa apenas informar, e sim dar uma informação e o comentário, e aí as pessoas fazem a sua própria avaliação. A travessia Santos-Guarujá, hoje ela está operando com 6 balsas e tem uma fila de 40 minutos. 2 balsas estão paradas, uma para manutenção e outra por causa da maré. Eu estou fazendo esse comentário porque ontem houve a tentativa por parte da Ecovias de minimizar o trânsito na Dom Domênico Rangoni, criando uma fila específica dos caminhões, e ontem deu certo. Havia expectativa se isso seria uma exceção ou se eles conseguiriam administrar essa situação caótica que o trânsito dos caminhões estava criando, a grande safra, a operação portuária. Se fosse tão simples assim, acho que a Ecovias deveria ter resolvido isso antes, mas parece que não é tão simples. Hoje, os congestionamentos voltaram, Manuel. Hoje, se eu não me engano, logo no começo da manhã já tinham 2 quilômetros de congestionamento na Cônego, além do problema na balsa, que já estava praticamente com 40 minutos. Então isso tudo, Augusto, é o reflexo do problema dos terminais. Eu li uma reportagem, não sei se esses números estão corretos, mas eles dizem que os terminais recebem por hora 70 caminhões e conseguem descarregar apenas 25. Então, essa grande safra, espero que não seja só agora, mas durante todo esse tempo, nos próximos anos... Vai vir o açúcar ainda, esse ano. Então, o que acontece? Se os terminais não começarem a se adequar a essa grande produção e conseguir uma movimentação maior de carga dentro do seu espaço, o trânsito vai continuar, porque a Cônego tem 2 pistas, né? Hoje vai ter uma terceira pista, que a Ecovias já está trabalhando, já tem as licenças ambientais, então eles vão construir essa terceira pista em ambos os lados. Isso vai ajudar, mas não é algo para hoje, só vai demorar um ano e meio para estar acontecendo. Ou mais, né? Ou mais. E hoje eu também vi uma entrevista, né, até mesmo de alguns secretários, falando do problema que não tem estacionamento dentro dos terminais. Que isso foi um erro. Mas já tem na legislação. Na legislação de arrendamento, os terminais têm que reservar 20% da área para os caminhões. Isso não ocorre. Mas não são esses 20% que vão resolver o problema. Mas nem esses 20% existem, né, Augusto? Aí o pessoal chegou a falar assim, isso é uma brincadeira. Os terminais não fazerem uma avaliação e não ter a questão dos estacionamentos. Não, então é brincadeira das prefeituras, não dos terminais. Porque se está na legislação de não fiscalizar, então faça valer a lei. Manuel, eu acho que a culpa é da Codesp, porque, na verdade, essa fiscalização do cumprimento do contrato de arrendamento parte
da Codesp, não é? Então é brincadeira da Codesp. Alguma coisa está errada. Agora, você me chamou a atenção para um aspecto dos caminhões, do volume de caminhões que os terminais recebem e da quantidade de caminhões que eles descarregam. E eu já falei aqui, a gente tem visto vários especialistas dizendo as soluções para acabar com esse congestionamento, mas nós precisamos de soluções imediatas, não é? Uma delas fundamental, a criação lá no Planalto, em São Paulo, em São Bernardo, em Diadema, de uma área, um bolsão, onde o caminhão fique no aguardo de descer com a carga. Há uma teoria da conspiração que diz o seguinte: na verdade, o problema não está aqui no porto, o problema está nos produtores, que não tem aonde armazenar os grãos e o armazém passa a ser o caminhão, Manuel. O grande problema, Augusto, é que nós estamos num pico de desenvolvimento. O Brasil como um todo está no pico de desenvolvimento. E o que eu vejo é que nós não temos estrutura para isso. Não é só dos produtores de grãos, mas você tem um problema na questão do escoamento, então você tem que reativar as ferrovias, como já está acontecendo, mas eu acho que nós temos que ter uma agilidade maior nisso tudo. Eu não estou querendo tirar o emprego do caminhoneiro, mas eu acho que nós temos que ter outras vias para fazer escoamento. Ferroviária, né? Não só ferroviária, mas na questão do Planalto, a questão das hidrovias também, porque não adianta você estar escoando tudo isso somente pelas estradas. Tinha até um projeto, você que é um estudioso do assunto, de teleférico para cargas. Eu cheguei a ver 2 projetos, né, de um teleférico que traria os containers, não é? E hoje até os grãos estão indo através de container, o que minimizaria bastante o volume de caminhões. Sim, é um estudo para se fazer e tem viabilidade, porque você tem a transposição da serra, mas você consegue fazer com a tecnologia que o mundo todo hoje possui, não só dos teleféricos, mas de toda uma outra série de tecnologias, você consegue realmente trazer isso e aplicar, já que tem tanto dinheiro do PAC, Augusto, sendo colocado em várias frentes de atuação, então eu acho que tem que trazer realmente projetos inovadores e pegar todos esses recursos e aplicar para melhorar. Não é só a questão da Baixada Santista, Augusto, nós estamos trabalhando com o Brasil, nós estamos trabalhando com o escoamento das cargas. E aí isso reflete no que você falou das balsas. Apesar de já ter sido entregue uma balsa para 62 veículos e parece que daqui a 2 ou 3 meses vai entregar outra balsa, nós temos o problema da entrada. Os atracadouros, veio dinheiro para fazer até a reforma e aumentar os atracadouros, mas e quando você vem de Santos, só tem a Avenida da Praia, você vai sair no Guarujá, é pior ainda. Ainda mais com os ciclistas. Com os ciclistas, então, não adianta você só criar essa infraestrutura. Que quando você sai da balsa no Guarujá, e aqui em Santos acontece também, mas no Guarujá afunila, a demora está ali na saída, porque os ciclistas saem de uma tal maneira que você corre o risco de promover um atropelamento. Agora, na verdade, acho que o problema das balsas nunca foi enfrentado de forma profissional. Né? Compram mais uma balsa. E o problema não é só a balsa, é a manutenção. Apesar que esse contrato da Dessa, pelo amor de Deus, viu? Olha, o que eu já denunciei é a única travessia que você tem 3 empresas. Uma que faz a manutenção, uma que cobra e uma que opera a travessia. E as 3 não se falam. Tem tudo para dar errado, né, Manuel? Aí você tem que aumentar os atracadouros. Né? Mas aí um exemplo, você coloca 6 atracadouros, aí você consegue de repente receber 3 balsas de uma única vez. Você não consegue escoar. Não consegue. Então não adianta você então fazer todo esse trâmite dentro desse trabalho da travessia se você não cria uma infraestrutura tanto do lado de Santos como do lado do Guarujá. A maior travessia em veículos do mundo. A maior. Então se não sai a ponte, que é um grande engodo, a ponte ou o túnel, então vamos melhorar o sistema de travessias. Agora é túnel, Manuel. Agora é túnel, mas não é mais ponte. É ponte ou túnel, então esse engodo está muito engraçado, tempo, né? Porque no ano passado, véspera de eleição, no ano inteiro, o que mais se falou foi do túnel, né? E fizeram uma maquete de ponte que só a maquete custou um milhão. Não, e aí o ano começou, nós já estamos em março, já vamos entrar em abril, dia 1º, dia da mentira, e ninguém fala mais do túnel, meu. Só se eles forem lançar o projeto do túnel no dia 1º, né? Devem estar esperando a data certa, que é uma segunda-feira, logo dia 1º. Pelo amor de Deus. E hoje, greve do funcionalismo público de Santos, não é? Milhares de servidores foram às ruas, fizeram uma passeata de forma bastante civilizada, tranquila, mas protestando, não é, contra a proposta do atual prefeito, né? Tá aí o pessoal que caminhou pela Praça Mauá, por toda a cidade, olha, milhares de servidores, hein?
o secretário de gestão, Fábio Ferraz, diz que não houve adesão por parte dos funcionários públicos. Acho que ele não esteve na Praça Mauá. Praça Mauá mostra outra realidade. Tem aquela primeira foto, Gisele, um minutinho? Olha só, a próxima, essa daí. Obrigado. Olha quanta tomaram a praça. Aí não, acho que foi uma adesão maior do que o secretário de gestão, Fábio Ferraz, afirmou. Ele disse que houve uma pequena adesão dos servidores públicos. Acho que ele não abriu a janela do Palácio José Bonifácio. E, na verdade, puxa vida, acho e tenho certeza que o prefeito Paulo Alexandre, um homem inteligente, um jovem, deve estar se empenhando demais em conseguir equacionar esse problema, né? É uma surpresa para muitos a dívida que a Prefeitura de Santos se encontra, né? Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que me dizia: eu não acredito que o Papa deixou a Prefeitura quebrada, né? E nem tem se dado a devida atenção a esse assunto, mas me parece que a situação é crítica. Agora, nós também não podemos permitir que, por exemplo, a equipe de transição, Manuel, que fez o processo de transição, comandada pelo secretário-chefe de gabinete, aliás, do prefeito Paulo Alexandre, o Rogério Santos, omitisse as informações de que a situação era crítica a tal ponto que o funcionalismo público não teria nem a reposição do período. Primeiramente, o Fábio Ferraz, eu acho que não só não abriu a janela, não foi na praça, mas também não foi nem nas escolas, nem nas UBS, né, que realmente estava tudo parado, tudo fechado. E os dados que se tem, o último dado é que 70% dos funcionários aderiram à greve. Me parece que os únicos funcionários que ficaram em maior contingência foi a questão da dengue, porque disse que por causa da epidemia havia um compromisso com a comunidade, com a sociedade. E com relação à dívida, Augusto, também é de se espantar, porque em nenhum momento, né, o governo Papa, com 80% de aprovação, alertou, né? Então não tinha nenhum alerta, nada se falou sobre essa dívida. E é claro que com esse panorama só pode ter deixado uma grande dívida. Porque hoje nós temos, nos últimos 6 meses, teve aumento da arrecadação de ISS. Por causa das empresas faturando mais, novas empresas abrindo. Você tem aumento do IPTU. O IPTU foi reajustado e com esses novos empreendimentos que estão saindo, um IPTU de uma casa você transforma em 80. Tá certo que é por metragem, mas você consegue aumenta. E muito a arrecadação do município. Então é de se estranhar realmente. Vir essa dívida do governo passado, que ninguém falou, como você mesmo disse, o Rogério, que era o chefe que não fez esse levantamento, ou tinha esse levantamento, e por algum motivo não foi divulgado, ou até de repente outros candidatos poderiam ter divulgado. O que me chama a atenção, porque quando a gente trata da coisa pública, nós temos que ter um cuidado muito grande, não é? Primeiro, olha, não é para o Augusto, acho que para qualquer pessoa, você perguntar assim: olha, o Papa deixou uma dívida que a prefeitura está quebrada. Essa foi a expressão, inclusive, usada por um economista que fez parte do governo Papa, que diz: a prefeitura de Santos está quebrada. Isso é alarmante, porque nós passamos, pelo menos, eu passei as 2 gestões do Papa ouvindo que a situação da prefeitura era uma situação administrável, uma situação tranquila. E aí eu tive a informação na Câmara Municipal de que férias, encargos, rescisões de funcionários foram todas pagas pelo atual governo, o que acarretou todos esses problemas. De qualquer maneira, não pode o funcionalismo público pagar por essa irresponsabilidade. Se o cara tem 1,5% de aumento, 1,5% de aumento, ele não consegue cobrir nem o aumento da luz. Assim, da água que vai acontecer agora, o aumento do IPTU, do aluguel, tudo aumenta corrigido com a inflação. Então, se você tem que ter um aumento real, então você faz esse aumento vinculado ao acumulado de um ano da inflação, ou de repente você cria uma conversa com o sindicato e expõe as dificuldades e tenta chegar no meio termo, porque o que vale ressaltar, Augusto, desde 95, numa gestão do Capistrano, não acontece uma paralisação dessa. Então, são muitos anos. E com essa adesão. E com essa adesão de 70% dos servidores. Então, é algo alarmante. Eu acho que na vida, Augusto, acho que todo mundo, não só na questão pública, você tem que antecipar os problemas. Porque se você divulga que, olha, a prefeitura está quebrada, a prefeitura está com uma grande dívida, chama os sindicatos para conversar. Mostra a realidade, para não deixar chegar num ponto que não tem volta. Eu acho que aí falhou a equipe de transição, que deveria,
Rogério Santos deveria, no ano passado, já em novembro, dezembro, ou no início de janeiro, dizer, olha, acende a luz amarela, chama o servidor, porque vai refletir na hora do aumento. E até porque qualquer um de nós se sentirá aviltado, olha, o seu aumento salarial vai ser de 1,5%. Não é? Quer dizer, nem... eu me recordo, no ano passado aqui na TV Com, nós demos 10% de aumento, já teve, o Paul queria fazer greve, imagina se ele fosse funcionário da prefeitura, o Paul queria fazer greve. Poxa vida, hein? Isso porque nós demos 10% de aumento. E imagina se fosse 1,5%. Então acho que houve uma má condução nesse caso. Agora, eu tenho certeza que o prefeito Paulo Alexandre é um jovem, inteligente, é uma pessoa que tem esse compromisso com a sociedade, foi eleito com o compromisso de resolver os problemas da cidade. Eu tenho certeza que ele deve estar se empenhando, se bobear, não está nem dormindo, deve estar se empenhando para resolver essa equação, porque com certeza, se começar o mandato dele com essa greve, começando o mandato dele com essa greve, com essa situação de não remuneração adequada aos servidores, a gente já começa de forma negativa. Acho que ele precisa chamar a sua equipe, os competentes, e tentar resolver o problema. Inclusive, hoje eu vi uma entrevista dele falando que não vai aumentar a questão de secretariado ou toda a questão dos contratados, vai ser o único aumento de 1,5% realmente para os servidores. Até porque no ano passado já houve esse aumento, né? Então eu também acho que você dá 1,5% para os servidores. O pessoal do sindicato critica, e nós temos que fazer um intervalo, mas o pessoal dos sindicatos criticam, viu, Manuel, que o prefeito Paulo Alexandre, ou esse governo, ou o secretário de gestão, Fábio Ferraz, adotaram a mesma postura que existia com o número de cargos em comissão, né? Para quem está em casa entender, um C1 ganha mais R$10 mil, um C2 ganha mais R$5 mil, e na verdade esse inchaço dos cargos de comissão também ajuda a diminuir a condição de aumento real para o servidor. Eu sou a favor que o servidor seja reconhecido. Fundamental. E que seja remunerado, que seja de acordo com a inflação ou qualquer outro índice que se seja trabalhado. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido, fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo aqui no Ação e Reação, sempre transmitido pela sua TV Com, canal 11 da NET, para Santos, São Vicente, Praia Grande. E também pela TV Unisantos, o HF40, e também pela NET no
Canal 4. Manuel, eu estive na Praia Grande esta semana, estive acompanhando, eu tenho tentado ir em cada município, né? E percebi que as obras que foram feitas na entrada da cidade minimizaram aqueles congestionamentos que nós tínhamos. Nós estamos tendo alguns feriados, estão testando, né, para ver se acaba. Mas eu queria ressaltar que, na verdade, eu acho que a solução para esses grandes congestionamentos de veículos leves, não estou falando dos caminhões, passa por grandes obras que a Baixada não vem recebendo como deveria do governo do Estado. Essa obra da entrada da cidade, o governo municipal teve que bancar. Acho que está faltando isso para a cidade de Santos, uma entrada nova. Me parece que o ex-prefeito Beto Mansur está trazendo aí uma emenda da mobilidade urbana. Enfim, vamos solucionar o seu pedido, melhorar a entrada da cidade. Eu acho que não foi um pedido só meu, né, Augusto? Acho que é um pedido de todo santista, principalmente, não só santista, mas da Baixada Santista, que trafega, que vai para Cubatão, de Cubatão para Santos, ou de Santos para São Paulo. Realmente já estava mais do que na hora de nós solucionarmos esse problema, e não só da questão de mobilidade, a questão de enchentes, que qualquer chuvinha você inunda ali aquela entrada. Verdade. Então acho que está realmente precisando. Pegue seu exemplo da Praia Grande e realmente se faça uma grande obra de acordo com a grandiosidade da nossa região, de acordo com a grandiosidade que Santos tem. Não dá para chegar em Santos com aquela entrada. Não, definitivamente não tem condições. Espero que realmente saia do papel esse projeto da mobilidade. Com semáforo, eu viajo muito pelo interior de São Paulo, viajo muito por vários estados fazendo meu trabalho. Eu nunca vi, sinceramente, uma cidade que na entrada tem um semáforo. Todas as entradas são livre acesso. Então acho que Santos está mais do que na hora realmente de mudar. Olha, mandar um abraço especial, meus amigos da Ozan, Fábio Garibe, 3228-8000, 3228-8000. Quem também nos apoia, meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana, 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. E quero registrar aqui, nós tivemos um programa com o João do Incatep, falamos da qualificação do trabalhador portuário, e o Incatep em breve, muitas novidades, são diversos os cursos, aprimoramento, capacitação. A Incatep sai na frente, o Incatep sai na frente, qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. E ontem, alguns vereadores, inclusive a minha esposa Fernanda Vanucci, estiveram com o secretário, aliás, o diretor do DEM-Terceiros, que está confirmado, ele amanhã, Thaís, nós vamos ter aqui o doutor Aldo Galiano, né? Ele vai falar sobre os números da segurança, mas o que me chamou a atenção é que o Estado de São Paulo, o governo Geraldo Alckmin, tem cada vez mais, vamos dizer, se atormentado com os números da violência que vem aumentando significativamente e que, inclusive, hoje havia a possibilidade dele apresentar uma proposta para premiar os policiais que comprovassem estar diminuindo a criminalidade. Não corre o risco de criar aí um esquadrão reviver um esquadrão da morte, Manuel? Com certeza, porque ainda existem alguns esquadrões, né, Augusto? Nós não podemos dizer ou tampar o sol com a peneira dizendo que não existe. Mas com certeza a proliferação, o aumento desses esquadrões realmente vão aumentar. Mas eu só acho, Augusto, que a questão da segurança, ela só vai melhorar com a questão de aumentar o efetivo, né, e melhorar o salário, porque isso é o que todo mundo fala. Então, se você não começa a melhorar o sistema da segurança que você tem, não adianta ficar premiando aqueles que diminuem a violência, porque você vai começar a pegar vamos colocar os bandidinhos, né, que vivem por aí, fazendo pequenos furtos, do que pegar os grandes traficantes, os grandes assaltantes, a mão armada. Então, acho que tem o crime organizado. E não que, inclusive, eu vou perguntar amanhã para o doutor Aldo se o crime organizado já está na região, que ele diz que não. Está. Eu não... Mas você sabe que eu vou te dar duas informações que eu achei muito curiosas. Eu tive na semana passada aqui no programa com o representante do Sindicato dos Policiais Civis da região, o Márcio, investigador Márcio, e ele estava me dizendo aqui, ele me trouxe duas informações
terríveis, né? Uma, de que todos os coletes balísticos da Polícia Civil e com certeza da Polícia Militar estão vencidos, porque eles têm um prazo de 5 anos e que todos estariam já com a data de validade ultrapassada. Se você vai no supermercado hoje e encontra uma lata de ervilha com a data vencida, você vai fazer um escarcéu, você vai no Procon, você vai entrar com ação, o supermercado vai te dar uma cesta cheia de lata de ervilha, vai ser um fuzuê. Agora, se o policial militar ou o policial civil vai pra rua combater a criminalidade e tá com o colete vencido, não acontece nada. Não só o colete, você tem a questão do armamento também, Augusto. Porque você, o policial, às vezes, tá certo que hoje não trabalha mais com 38, você trabalha com uma pistola automática, a polícia pode ter uma 9mm, que é uma arma mais potente, mas os bandidos do crime organizado estão com metralhadora, estão com fuzil, você tem as Glocks, você tem lança-bomba. Lança-bomba, que é isso? Morteiro, você tem uma série. Então, como é que você vai combater? Não é só a questão do colete. Como é que você vai combater um crime organizado com um equipamento sucateado? Agora, Manuel, eu discordo de você, nós estamos indo para o encerramento do programa, eu discordo de você, eu acho que o primeiro passo para combater a criminalidade é a sensação de punição. Mais do que aumentar o efetivo, mais do que aumentar o salário, é lógico que é fundamental, o policial tem que ganhar bem e ele tem que ter estrutura de trabalho. Agora, enquanto nós tivermos no país a sensação de impunidade, e a imprensa acaba retratando isso, né? O Gil Rugai matou o pai, é ele, saiu da prisão sem... O Bruno diz que vai cumprir mais 3 anos, vai sair da prisão, fulano... Então a gente fica surpreso, né? Com a forma benevolente que a justiça, e aí a culpa do nosso código que está muito defasado, a benevolência com que a justiça trata os criminosos. A partir do momento que nós tivemos aqui, como na Itália, quando do atentado a Aldo Moro, que se criou uma política dura e despreendida das questões de direitos humanos. Não que a gente seja contra direito humano, mas não dá para dar direito humano para alguém que coloca um cidadão no meio de um monte de pneu e taca fogo, né? E os criminosos fazem isso. Infelizmente nós somos um dos países com a maior legislação, com o maior número de leis, e realmente essas leis não são muitas vezes aplicadas, e quando são aplicadas, foi o que você falou, não são aplicadas de maneira mais severa. Não é só a Itália, você tem os Estados Unidos, você tem alguns países do Oriente que realmente fazem acontecer. E se você fizer algum delito, você ou é prisão perpétua, não estou falando que tem que ter pena de morte aqui, mas tem alguns países que tentam, a pessoa realmente pensa 2 vezes antes de cometer um crime. Manuel, quem está em casa, dá uma geral hoje, quem está em casa vê esse cenário bonito, sim, né? Colorido, tá azul, você vê que eu não permiti o verde. E você tá de verde. Hoje eu tô de verde. Não, isso não é verde. Isso aqui é um verde água. A Thaisa me ligou, falou, olha, Manuel, não esquece que não pode vir de verde. Mas para quem tá aqui dentro do estúdio, nós como corintianos, nós estamos pisando nos verdes. Isso não é principalmente, verdade? Né? Principalmente isso. Manuel, muito obrigado. Augusto, eu que agradeço. Mais uma vez, parabéns pelo seu programa. Obrigado. E continue assim com essa audiência maravilhosa que você tem. Muito obrigado. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora. Não se esqueça, programação em reação e também o programa Bastidor, onde nós estamos fazendo a cobertura das câmaras municipais da Baixada Santista. Muito obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.